Olá, meus amigos e irmãos em Cristo, a paz de Deus que excede todo entendimento seja sobre a sua vida, para a glória de Deus Pai. Eu sou o presbítero Célio e esta é a lição de número 1 desse último trimestre de 2020, o livro de Jó. Nós estamos estudando a revista da CPAD, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E hoje, a lição de número 1, essa revista está imperdível, tem lições valiosas, lições polêmicas que nesse trimestre vai bater de frente com muita coisa ensinada, está cada dia crescendo aqui no Brasil e fora do Brasil, vai bater de frente aqui com muitas teologias aí que não faz nenhuma conexão com a Bíblia, não tem nenhuma ligação com as escrituras sagradas. E antes de começar, tanto você professor quanto você aluno, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das lições aqui, porque eu vou estar oferecendo subsídio teológico aí para agregar, para acrescentar mais na sua escola bíblica dominical, amém? E também não esqueça, diante de começar a aula, você falar do autor. Quem é o autor? É o pastor José Gonçalves, é um seminarista, estudioso, professor, escritor. Ele já comentou outras revistas da CPAD, também é escritor de vários livros. Inclusive eu vou deixar até aí no link a descrição do seu Facebook, se você quiser visitar e curtir a página dele lá e até indicar livros deles, você já está aí ajudando ao autor, né? Para que ele venha cada dia mais se animar e continuar escrevendo e continuar fazendo a obra de Deus, tá bom? Vai lá, faça uma visita na página dele, que eu creio que vai acrescentar muito aí o conteúdo que ele compartilha lá e também as suas obras literárias. Vamos lá para a nossa lição? Objetivos específicos de hoje. Objetivo geral, melhor dizendo. Mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Objetivos específicos são: primeiro, mostrar que a partir das evidências internas do livro de Jó é possível conhecer o contexto o qual Jó viveu. 2. Especificar o gênero literário de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E 3. Identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. E aqui vale já ressaltar o provérbio que diz assim: toda a escritura é inspirada e proveitoria para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Independente que seja no gênero literário, né, ou poético, como a gente vai ver no decorrer da lição, e explicar também no decorrer das lições. Só por ser poético, isso não diminui o livro de jeito nenhum, mas tem o mesmo valor de qualquer outro da Bíblia. De Gênesis e Apocalipse tem a mesma autoridade. Amém? Textual diz assim: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Está lá em Tiago 5, verso 11. Nossa verdade prática diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas sobretudo uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. Nós vemos que nós vamos aprender nessa lição que o livro de Jó realmente aconteceu e tem várias lições para nós colocarmos no nosso dia a dia. É um livro que é uma preciosidade da literatura universal. Tem até escritores que não são cristãos escreveram sobre Jó. Aqui no Brasil mesmo, o Philippe Pondé, o filósofo, ele faz uma análise sobre o livro de Jó. Tem outros também filósofos que são ateus, mas que admiram e amam o livro de Jó. Vamos lá então para a nossa introdução. Diz assim: antes também, não esqueça de ler a leitura bíblica em classe. E como eu sempre falo, peça para os seus alunos ler, você professor, você aluno, dá essa dica para o seu professor para que assim a aula venha ficar mais dinâmica, amém? Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, Ezequiel, capítulo 14, verso 14, 19, 20 e Tiago, capítulo 5, verso 11. Introdução. Nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no seu conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. O ser humano é finito, Deus é infinito. Então, esse realmente
nós vamos ver a fragilidade humana e a soberania divina. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança, quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Como eu citei nos objetivos, Provérbios 10:9, que diz: toda a escritura é inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Mesmo escrito há milhares de anos atrás, o livro de Jó, ele tem ainda ensinamentos vivos para o nosso dia a dia, como a gente vai aprender nesse último trimestre, que está fechando com chave de ouro. Amém? Tópico 1: autoria, local e data do livro de Jó. Ponto 1. O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates que vem se arrastando durante anos. Como o escritor do livro de Hebreus, quem escreveu? Foi Paulo, foi Lucas, foi Tiago. Então há uma grande discussão. Aqui no livro de Jó tem as opiniões, passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdra. A corrente que mais eu acho que tem adeptos é que o livro de Jó foi passado de forma oral, de geração em geração, até chegar em uma certa época onde o estilo poético estava em alta e aí alguém resolveu escrever de forma poética, pois alguns defendem que naquela época que Jó viveu não tinha esse estilo literário. Outros acreditam que Moisés teve contato com essa história de Jó, só que aí ele recebeu a revelação de Deus do capítulo 1 e capítulo 2, e no final do livro também recebeu a revelação de Deus, e aí Moisés mesmo tenha escrito o livro de Jó. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. Na verdade, nem todo cristianismo histórico tem isso. A gente vê que os debates vêm de longas datas. Pessoas dizem que foi 2, foi 3, então não é unânime isso. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é de que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. A Bíblia não dá margem para saber quem escreveu o livro de Jó, não dá pista. Então, o que pode acontecer é o seguinte: é só conjectura, é só nota de rodapé de quem for tentar estudar, procurar e querer rotular um escritor. Vai ser só nota de rodapé, pois a Bíblia mesmo, ela não revela nada. Bem? A pessoa histórica de Jó. Ponto 2. E aí, aqui na pessoa histórica de Jó vai dizer assim, logo no início: havia um homem na terra de Uz. Então, havia, é na mesma parábola, por exemplo, do rico e Lázaro lá, né? Havia tal. Então, a gente já vê por aí que tem uma certa semelhança com outra história. Então, a gente já vê um ponto que pode ser verdade. Pode ser. Vamos ver no decorrer da lição se realmente Jó era histórico. Ou era ficção, como muitos que não acreditam na Bíblia acreditam que é só uma história contada de falácias, contadas de geração em geração. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel. Está lá em Ezequiel 14:14, quando Deus fala o castigo das nações pecadoras e idólatras. Olha só o que diz. Ezequiel 14:14 diz: ainda que, eu vou começar do 13. Filho do homem, quando a terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ele, tornarei estável o sustento do pão, enviarei contra ela fome e exterminarei dela homens e animais. Aí o verso 14 diz: ainda que estivesse no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas sua alma, diz o Senhor, seu Deus. Aleluia. Então aqui o profeta Deus falando através do profeta Ezequiel, coloca Daniel e Noé no mesmo nível que Jó. Ele compara os 3. Esse já é mais um ponto para dizer que Jó realmente existiu.
Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Olha em Tiago 5,15 o que diz. Diz assim: bem-aventurados que suportaram aflições, ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Bem-aventurado aquele que desfruta ou usufrui desta vida ou após a morte. Mas Tiago diz lá: bem-aventurado os que suportam aflições, ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor levou. É citado, Jó então é citado no Novo Testamento com comparação no mesmo nível que outros personagens que muitos não têm nem dúvida de que existiu. Então nós crê todo cristão que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estudante da Bíblia, ele crê que Jó realmente existiu, como as Escrituras falam. Ele foi uma pessoa real e não é falácia, não é história, não é história com E, mas sim história com H, I, história. Jó realmente existiu, foi uma história real, amém? Vamos falar também agora sobre a terra de Jó. Será que se Jó existiu, a terra, consequentemente, também? Sim, vamos ver? A terra, ponto 3, a terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Está lá em Jó, capítulo 1, verso 1. Como Jó, Uz também é uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Aqui ele dá duas referências, veja só. Jeremias 4,21, na verdade é Lamentações 4,21 e Jeremias 25,20. Quando Deus fala lá dos 70 anos de cativeiro e a ruína da Babilônia e das outras nações. Vamos dar uma lida também? Ó, Jeremias 25,20 diz assim: toda a mistura de gente, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o resto de Asdod. Então, falando aqui sobre os 70 anos de cativeiro e a ruína da Babilônia e das outras nações, aqui também através do profeta Jeremias é citado a terra de Uz. Então a gente crê também que realmente existiu essa terra, amém? Agora a época de Jó. A maioria dos comentaristas situou os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, ou seja, de Abraão, Isaac, Jacó. E aqui o autor, o comentarista, o pastor José Gonçalves, ele vai dar quatro provas, né, de que foi nesse período. E eu vou acrescentar mais duas, veja só. Dentre alguns fatos que contribuem para esse entendimento, o sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. Nessa época, então, não existia a lei ainda de Moisés. Nós vamos ver um pouco mais na lição de número 2 sobre o sacerdócio de Jó. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, algo que também não era permitido na lei mosaica. A palavra hebraico que cita, traduzida como uma peça de dinheiro, é usada apenas em outras duas ocasiões na Bíblia. Uma em Gênesis 33:19 e outra em Josué 24:32. E eu quero acrescentar duas coisas aqui para cravar, literalmente, que esse período de Jó foi na época patriarcal. Eu diria que no tempo de Abraão ou antes de Abraão. Por quê? Olha só. A idade é um segundo ponto que você pode estar levando para sua classe. A idade de Abraão foi 175 anos, ele viveu, Isaac 180 e Jacó 147. José viveu 110 e ao longo do tempo isso aí foi diminuindo. Eu tenho uma teoria, na verdade não é minha, do cientista Dalton Lourenço. Eu só aumentei, fiz uns estudos a mais. E se você quiser saber o porquê dessa idade vai diminuindo, deixa aí nos comentários que eu mais posteriormente eu farei um vídeo explicando o porquê da idade vai diminuindo ao longo do tempo. Jó viveu, olha só a idade desses patriarcas, Jó viveu 140 anos depois da restauração
É isso mesmo, 140 anos depois da restauração. Está lá em Jó 42:16. Só esse período depois da restauração, 140 anos, alguns estudiosos dizem que Jó tinha 70 anos quando passou pela tribulação, pela provação, melhor dizendo. Ele passou pela provação, ele tinha 70 anos. Vamos supor que ele tenha, por exemplo, 50 anos. Se ele viveu mais 140 anos, dá 190 anos. Isso aí, a idade de Abraão foi 175, de Isaac 180, de Jacó 147. Então é de Abraão para baixo, de Abraão para menos, ou no máximo até Isaac para menos, que aí vai diminuindo as idades. Então a gente vê que com certeza foi aquele período que Jó viveu. Uma outra coisa também para você levar para sua classe, a segunda, é sobre seus bens. Era contado em animais, riqueza era um sinal da bênção de Deus. Na época dos patriarcas, por exemplo, as riquezas, as bênçãos de Deus era reconhecida através da sua riqueza, da riqueza que possuía. Vamos lá ver lá, ó, Jó 42:12. Olha o que diz em Jó 42:12. Estou usando aqui a versão King James atualizada. Jó 42:12 diz assim: assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó muito mais do que no início. Ó, abençoou muito mais do que no início. Com que? Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também lhe nasceram mais 7 filhos e 3 filhas. Então, a bênção de Deus contada aqui nesse período era riqueza, era os bens que tinha, era filhos, era família estruturada, era animais. Então isso se situa, isso aí aparece bastante num período patriarcal. Já aqui mais para frente aqui no Novo Testamento a gente vai ver que muda e muda muito. Amém? Então, para finalizar esse tópico de número 1 aqui, o resumo é: o autor é desconhecido, assim como o livro de Hebreus. Jó existiu, senão Ezequiel, Tiago, Jeremias não citava nem Jó, nem a terra de Uz. E a época de Jó era dos patriarcas. Amém? Tópico 2. A estrutura literária do livro de Jó. Ponto 1. Prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. E isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, né? Como eu falei, esse daqui está no mesmo pé de igualdade de Gênesis, Apocalipse, de Mateus, Marcos, Lucas, João. Tudo. Toda a palavra de Deus tem o mesmo peso de igualdade, a mesma autoridade, mas revela que pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa. Nesta ordem, ele está literalmente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo e o epílogo estão em prosa, o texto intermediário em poesia. Isso a gente vai ver no decorrer das lições. A gente vai ver cada passo aí do prólogo, do epílogo. O prólogo, só para aqui até a revista do professor, o pastor José Gonçalves, ele deixa aqui, ó, a primeira parte de um texto, ou seja, a exposição do que vai, no caso aqui de Jó, na exposição exata do que vai acontecer no decorrer do livro. O epílogo, aqui ele diz aqui, ó, o desfecho de um texto, ou seja, a recapitulação e o resumo da ação, do final do que vai acontecer. É o epílogo. Então, o texto intermediário em poesia, nós vamos ver no decorrer dos livros. E se for prosa e poesia, até como eu citei antes, alguns autores defendem, né, alguns estudiosos defendem que foi passado oralmente de pai para filho, e até chegou em uma época que assim esse estilo poético já tinha aparecido, e aí alguém inspirado por Deus, obviamente,
vai lá e escreve isso. Mas há divergência, há quem discorde, bem? Vamos lá agora para o segundo subtópico aqui da Escola Bíblica Dominical. Organização. No texto, em poesia, há a seguinte organização. Um monólogo feito por Jó. Isso a gente vai ver nas lições futuras. 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildad e Zofar. Nós vamos ver, né? Tem até aqui por nome teologia de Elifaz, teologia de Bildad, teologia de Zofar. 4 outros discursos de um quarto amigo de Jó, Eleus, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Ainda aqui no ponto 2, organização, dá para a gente dividir o livro de Jó em 5 partes. 5 partes. O livro de Jó, para mim, o capítulo-chave é o 42, que é o final, o desfecho de tudo aquilo que se passou no livro. Mas dá para dividir ele assim, ou melhor, em 4 partes. Capítulo 1 e 2, o sofrimento de Jó. Capítulo 3 ao 37, uma tentativa de explicar o sofrimento de Jó, né? Que nós vamos ver no decorrer das lições. Os amigos de Jó, né? Elifaz, Bildad, Zofar. A gente vai ver tudo isso aí. A terceira divisão é do capítulo 38 ao 41, que Deus faz algumas perguntas para Jó, né? O Enem de Jeová. Deus faz 70 perguntas para Jó. Só perguntas retóricas e extremamente difíceis. Então, o capítulo 42 é a 4ª divisão, que é o quebrantamento e a humilhação de Jó. Vamos lá ler Jó 42, do 2 ao 3. Jó 42, e diz assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Depois de Deus fazer só 70 perguntas para Jó, perguntando se ele sabe o porquê disso, daquilo, onde estava tu, Jó, quando eu fiz tal coisa. Então, depois que Jó ouviu, pergunta, ele responde para Deus: bem sei que tudo podes. Então, acontece o quebrantamento e a humilhação de Jó. Então dá para dividir em 4 partes. Segundo, o terceiro subtópico aqui da Escola Bíblica Dominical, a abundância de figuras de linguagem. E isso é bem interessante, olha só. O livro é rico em metáfora. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade, maior vivacidade ao texto. Ou seja, ele quer colorir, ele quer tirar do preto e branco, e também essa figura de linguagem, ela serve para dar cor, vida, chamar atenção, tornar conceitos abstratos ou intelectuais mais concretos, para facilitar na memorização e estimular a reflexão. Amém? Colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida, né? Como o tecelão passa rápido, ele faz uma comparação, né, da brevidade da vida, e também ele fala sobre o vento, que em algumas versões vai estar sobre o sopro. A vida é como um sopro. Jó, a nuvem como se desfaz, a sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. Ele faz um paralelismo, onde os elementos literários repetem na mesma ordem. Ele usa então várias coisas. Jó usa metáforas, paralelismo, também a ironia, que você dá exemplos para os seus alunos aí. Por exemplo, a ironia está lá em Jó 12:2, veja só, que é uma figura de linguagem também. Jó 12:2 diz assim, usando a ironia, ele respondendo a um dos seus amigos, Zofar. Então Jó respondeu: na verdade, só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Está lá em Jó 12:2, né? Jó fala: vocês são os mestres mesmo, né? E se vocês morreu a sabedoria. Então, usando de ironia. É a mesma coisa que acontece lá em 1 Reis 18, lá, né? O profeta Elias com os profetas de Baal e a Sera lá, que ele diz: não, gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo.
falem mais alto, gritem, sendo irônico. Ele é um Deus, mas deve estar dormindo, descansando. Talvez se vocês gritarem, ele vai te ouvir melhor. Então, usando um recurso, a figura de linguagem irônica. E no livro de Jó é cheio de paralelismo, de metáforas e muitas outras que ajudam assim, a fixar, a gente refletir e dar cor, dar vida ao texto. Amém? Vamos lá agora então para o nosso último tópico dessa primeira lição. Tópico 3. A natureza e a mensagem do livro de Jó. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho se ainda não ativou, para não perder nenhuma das demais lições. E se está gostando, deixe aí nos comentários e também não deixe de clicar em curtir, pois aí o vídeo ganha mais relevância e ajuda outras pessoas também a alcançar esse estudo e ser alcançada pela palavra de Deus. Amém? Vamos lá, para o primeiro subtópico, por que os justos sofrem? Aqui é uma questão de muitos anos, tanto os teólogos quanto os filósofos tentam achar uma luz nessa questão. No livro de Jó, nos 42 capítulos, Deus não fala o porquê que permitiu Jó passar por essa prova. E a gente tem que distinguir aqui, prova de provação. Nas demais lições a gente até vai falar um pouco mais, mas chega para o seu aluno, toque nesse assunto, a diferença de prova para consequência, melhor dizendo, de prova para consequência. Prova foi o que Jó passou, consequência, o que Davi passou ao pecar com Batseba. Então ali foi uma consequência, a morte, a espada não se afastar da sua casa, ali é uma consequência do pecado. O que Jó sofreu aqui foi uma provação. O porquê Deus não fala para Jó, nem para os amigos, nem deixa claro nas escrituras o porquê que ele permitiu Jó passar por aquilo ali, tá bom? Vamos lá, ao longo dos anos, tanto os teólogos quanto os filósofos têm procurado dar uma explicação para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequências de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Isso é realmente atual, tão atual quanto nunca. Muitas igrejas têm pregado aí, pregadores falando que se a pessoa está sofrendo é porque tem algum pecado. Se está passando por alguma necessidade, é a mão de Deus. Está passando por vale, não, é Deus provando, é porque pecou, é porque fez isso, é porque fez aquilo. Deus está permitindo ele entrar nisso, isso e aquilo. Se tem enfermidade, é porque pecou. Você sabia, por exemplo, nós vamos falar nas lições posteriores, então nem vou entrar muito, mas você sabia que tem igrejas que só permite casamento dos seus pastores depois que a mulher a futura mulher desse pastor passar por uma bateria de exames. Depois que ela passou por bateria de exames, se não deu nada, eles permitem o casamento. Se deu alguma coisa, alguma enfermidade, elas têm que se curar, fazer o tratamento, tudo, para depois casar. Caso contrário, eles não permitem. Você sabia que tem igrejas assim? E nos decorrer das outras lições nós vamos dar nome certinho e falar que igreja que é, baseado em que eles fazem isso. Mas como a gente vai ver aqui mesmo, no tópico 2, está bem claro de onde veio essa ideia. Ao longo dos 42 capítulos de Jó, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre esta questão. Ele procura, mas fica nulo sobre essa questão do sofrimento. Ponto 2. Existe bondade desinteressada? Existe mesmo bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era a tese do diabo. O diabo falou, para Deus, ele tem tudo. Se ele tem tudo, ele tem família, tem dinheiro, é muito fácil te servir desse jeito. Aí fica muito fácil. Aí qualquer um te serve, qualquer um vira crente, tendo tudo desse jeito. Só que interessante, o diabo, eu creio que o diabo tinha tudo isso. Tinha tudo diante de Deus quando ele era um anjo, mas mesmo assim a sua ganância, ele desejou não ser maior que Deus, que nem o diabo, estando perto de Deus, ele conseguia imaginar algo maior que Deus, mas ele queria ser semelhante a Deus. Então a gente vê que mesmo a pessoa, mesmo tendo tudo,
pode ser que a pessoa, mesmo Deus dando tudo para a pessoa pode pecar, pode se desviar, e a gente vê isso nas igrejas, nas histórias, a gente vê muito isso. Então, essa era a tese do diabo, que se tem tudo, então fica fácil. Era um relacionamento de interesse, mas a gente vê que Jó, ele passou muito bem a prova, como diz aqui, ó. O diabo falou, né? Com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia, a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar a espiritualidade de Jó. Não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não pode ser comparada com a glória em nós que há de ser revelada. Por mais que a gente passe por provações, eu creio que ninguém passou por... Você que está me assistindo não passou metade do que Jó está passando, né? Passou, né? Mas nós temos que ficar focado em Cristo, sabendo que as aflições desse tempo presente não podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Subtópico 3 aí. Pode o homem compreender Deus? Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15. Qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo? Ele é o bendito, é o único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Verso 16 diz assim: o único que é imortal e habita em luz inacessível. Quem ninguém viu, nem pode ver. Ele seja honra e poder para sempre. Pode o homem compreender Deus? Não. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre o homem. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Deus não fez questão de explicar para Jó o porquê dele passou, como eu até falei. Nos 42 capítulos, Deus não responde a Jó, mas Deus fez, Jó teve a experiência de experimentá-lo, viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro, que nós venhamos experimentar Deus, experimentar, vivenciar, estar com Deus. Muita gente quer estudar a Bíblia, quer aprender, quer saber isso, quer de Apocalipse mesmo, o que acontece isso, o que nós vamos amilenista, pós-milenista, qual é o que faz mais sentido, é isso, quem é a besta de Apocalipse, o número 66, quem é, não sei o que. E muitas vezes o básico a gente acaba esquecendo, que é viver, buscar essa intimidade com o Eterno. Amém? Conclusão. Nesta lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. As lições são válidas até nos dias de hoje. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é um anseio de todo ser humano, é um anseio de todo ser humano. E aqui eu deixo só mais um último exemplo que aí você pode levar para sua classe, que é dos índios quando vieram aqui no Brasil. Eu já dei isso aqui em uma outra aula, que é os portugueses chegando aqui no Brasil encontraram índios, e esses índios eles adoravam o Deus tal, isso e aquilo. É o que? É um vazio que tem no homem que é preenchido só com algo superior. Então, em toda a cultura que você for, em todo povo que você for, você vai ver lá que eles adoram um Deus tal, um Deus tal, um Deus tal, porque eles têm esse vazio e sabem que existe algo maior que ele. É essa sede, é esse desejo que o comentarista deixa aqui na lição, pastor José Gonçalves. É um anseio Deus é o anseio de todo ser humano. E aí, através da palavra, através da Bíblia, nós começamos a compreender e conhecer o verdadeiro Deus. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E vamos juntos, continuar firme
Você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma lição desse último trimestre que está importantíssimo, que realmente vai falar sobre a nossa fragilidade humana e a soberania de Deus. Um exemplo claro que você pode estar levando também para os seus alunos é esta pandemia, que tanto rico quanto pobre tiveram que se isolar. É claro que com situações diferentes, mas tiveram que se resguardar nesta quarentena, porque o vírus não respeita nada, nem criança, nem velho, nem rico, nem pobre. Então mostrou realmente a fragilidade do homem. E isso a gente vai aprender no decorrer das lições, que está maravilhoso. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula. Vamos continuar aqui.